Olá, amigos! Está começando o The Money Street Conferences. Bem-vindos! É um programa dedicado a tratar onde está o dinheiro para o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Eu sou Heitor Kuzer, eu falo de Brasília, e estamos aqui com o nosso querido amigo Sidney Shaw, que fala diretamente de Nova York. O The Money Street Conference é exibido em nossos canais no YouTube. Esperamos contar sempre com a sua presença, com a sua audiência, que o conteúdo possa trazer para você novidades importantes e boas coisas para você procurar dinheiro ou investir o seu dinheiro. Tudo bem, Sidney? Como é que você está aí? Como é que está os Estados Unidos hoje? Olá, bom dia, Heitor, tudo bem? Está bem. Hoje é um dia nublado, mas a temperatura subiu muito por aqui, graças a Deus. Ninguém aguentava mais esse inverno aqui e assim, pilhas e pilhas de neve, né? Ninguém aguentava mais já. Agora, mas graças a Deus já voltou. O sol voltou. Que bom, que bom, que bom. E quais são as novidades aí, Sidney? Eu estava falando ontem com o pessoal de Orlando, já queria entrar rapidamente nesse tema, me dizendo que está muito reduzida a oferta de imóveis em Orlando, com filas de corretores para mostrar casas. Fila literalmente na porta da casa, 7, 10 corretores esperando para visitar e mostrar para um cliente. Isso está se refletindo nos Estados Unidos inteiro, Cid? Como é que está isso? Olha, sim, de certa maneira está sim, viu, meu amigo? O estoque está baixo, o estoque tem baixado bastante. Então, esse fenômeno está acontecendo sim. A gente tem investido em várias cidades dos Estados Unidos, uma delas é aqui na Filadélfia, e assim, a gente tem vendido, porque assim, como nós investimos lá atrás, né, com grupos de investidores, investimos lá atrás, estamos realizando lucros agora, né, então, tá ótimo, porque assim, você coloca um imóvel para vender, ele tá vendendo rápido, tá saindo rápido. Teve imóvel que, tipo assim, no segundo dia eu já tinha, assim, contava 50 visitas, né? Então, tem sido bastante ativo, bastante ativo. E às vezes a gente Por recebe... que, Sidney? Você Oi? acha que é por que isso? Porque uma série de fatores, né, que foram levando a isso, né? Uma coisa em cascata a outra, né? Claro que a pandemia, eu acho que acentuou um pouco esse problema, mas já era uma coisa que já vinha acontecendo. E o nosso segmento aqui é um segmento mais de multifamily, nós não estamos vendo as casas, as casinhas, né? Aliás, as casinhas que nós tínhamos, nós estamos vendendo, né? E o setor de multifamily, aliás, as mesmas casinhas que nós temos são multifamilies também, são multifamilies menores, até 4 unidades, né? 4 inquilinos, tá? E para colocar, para a gente vender esses aí, geralmente os clientes que compram, né, quer dizer, os compradores, muitos deles são pessoas físicas mesmo. Essas pessoas, elas compram, sei lá, vamos dizer que tem 3 unidades ou 4 unidades, eles moram em uma delas, né, e aluga as outras 3. Sabe? Então tipo assim, o proprietário mora no local, ele mesmo administra, ele vê se o cara não tá pagando, sabe? Então, assim, tem muita gente assim, então a gente acaba vendendo, e com o financiamento que tem aqui, muito fácil. Às vezes o cara coloca, assim, muito pouco dinheiro, né? O cara coloca, sei lá, menos que 5% do valor do imóvel e financia os 95%, sabe? E às vezes o cara, até para ter facilidade de pagamento da entrada, ele dá para, quer dizer, a gente dá para eles um desconto na forma de assistência do vendedor. Olha só. Porque o que acontece? No fim é o seguinte, a gente acaba majorando o preço para poder dar esse desconto para ele, mas que na verdade as casas dão uma valorização tão boa que o banco ele empresta o valor acima, entendeu? Olha só que interessante. Então isso tem acontecido, por isso que tanta gente quer, né? Porque o cara coloca só 5% do valor do imóvel, muitas vezes nem isso, porque por causa desse dinheiro que a gente dá de assistência para ele, que no fim é coberto vai acabar virando financiado pelo banco de qualquer maneira, né? Porque nós não vamos estar perdendo dinheiro com isso, tá certo? Nós como vendendo os imóveis, né?
Então eles Claro. pegam no fim eles saem do bolso muito pouco. O cara põe lá, sei lá, 5, 10 mil dólares. O cara já está comprando um imóvel de três unidades e pode alugando para mais 2. Os caras, no fim, o aluguel que ele recebe paga o financiamento e ainda sobra para ele. É um negócio da China isso, né? Sem dúvida. Agora, você sabe que essa questão que todo mundo tem falado há bastante tempo, na verdade foi a origem do subprime, né, e a origem do estouro da bolha imobiliária lá atrás, Verdade. foi o crédito imobiliário. Né? Foi. Só que nos Estados Unidos ele tem quase 9% do PIB americano é empréstimo imobiliário. Uhum. No Brasil nós temos menos de 1%. Então, pois esse é impacto forte. aqui para nós foi menor nessas bolhas, etc., porque não tinha essa crise, certo. Mas aí sempre é mais significativo. Na mesma medida que a crise é maior, óbvio, Claro. nós temos que crédito farto e barato ele faz com que o mercado imobiliário cresça de uma maneira absurda, sem dúvida. Né? Isso é importante, né? Eu acho que a queda de juros no Brasil, acho que deve ter facilitado um pouco esse processo, né? E aproveitar para você e perguntar para você o que você está vendo no mercado no Brasil, como é que está indo? Olha só, Sidney, eu casualmente olhei para um cliente essa semana, na verdade para um amigo, porque eu não trabalho com aluguel ou venda de casas e apartamentos, só com projetos grandes. Certo. Mas eu dei uma olhada e tal, rapaz, para alugar casa em Brasília, ou você tem casas não boas, eu não vou dizer ruins, mas não boas, aí até R$3 mil, mas realmente casas que não são boas. Casas entre 3 e 10 mil por mês, locação, né? Entre 3 e 10 mil por mês, umas casas antigas e tal, precisando... Sim, não é um lugar legal para morar, mas tem algumas. E casas acima de 25, 30 mil por mês. Entendi. Ainda Gap. Se você tiver um filtro aí, acima de 10 mil, com algumas exigências que você quer, 3 quartos, tal, você coloca lá, não tem muita oferta. Entendi. Nem de casa, nem de apartamento e nem de cobertura, por incrível que pareça. Só para registrar, pessoal, hoje é 5 de maio de 2021. Então, a gente efetivamente não sabe o que está acontecendo, no seguinte sentido, ou é escassez de demanda, porque está vendendo, ou é escassez de demanda porque as pessoas tiraram da venda para esperar o que vai acontecer. Entendi. Então, isso a gente está fazendo esses estudos. Já no mercado de logística, por exemplo, é o grande boom do mercado imobiliário brasileiro. Tá aí a chave. É impressionante o que o mercado de logística está crescendo. Eu tenho dito isso já há uns 10 anos, que a hora que o mercado de logística e o varejo olhar para o Nordeste, o país terá um boom. É que, por enquanto, ainda está cômodo atender ali São Paulo, Rio, as grandes capitais, nem todas, mas, por exemplo, uma grande rede de varejo abriu 50 lojas no Pará. E eles são a única grande rede do Brasil que está lá. Olha só. Tem, por exemplo, aqui no Brasil, o corredor do agro, né? Que ali no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, ali tem muita riqueza, muito dinheiro, mas tem pouco atendimento. Então, mas esse mercado logístico, eu inclusive ontem publiquei um estudo sobre isso, ele está crescendo absurdamente, a demanda por galpões está muito forte, e uma coisa que não tinha até pouco tempo atrás é o last mile, né, que é a última milha. Sim. E o cara botar um galpão perto da cidade ou dentro da cidade, porque no centro de distribuição vem para o galpão não entrega. Porque só para encerrar esse tema, nós tínhamos aí, Sidney, antes da pandemia, 32% de compras online no Brasil. Certo. Hoje está 67%. Pois é, cresceu muito. Então, as grandes redes tiveram que investir em tecnologia de software, de loja virtual, tecnologia de entrega e, obviamente, logística. Né? Nós mesmos temos aí, pelo menos, umas 10 operações aí de logística, centro de distribuição ou centros de frigoríficos que a gente está trabalhando. Então, esse mercado está muito forte. O comercial, obviamente, deu um tombo, mas recentemente o Google, o Facebook,
os grandes do mundo já disseram que vão voltar a trabalhar no escritório. Uhum. Não sempre, né? Mas não tudo, não como era antes, mas vão voltar por uma razão muito simples, que, aliás, eu disse isso também. A criatividade, Sidney, ela se reflete muito mais quando você está no mesmo ambiente, conversando, trocando ideias. É verdade. Não que não possa ser aqui virtual, claro que pode. Mas ali sentado, junto, então, a energia é outra, e eles chegaram a essa conclusão, que especialmente a parte criativa da companhia vai precisar voltar a se encontrar. Então, o mercado o corporate, né? Uhum. O corporate deve voltar, obviamente não com essa força, e deve voltar com outro perfil, com espaço para lazer, com mais espaçadas, as pessoas mais espaçadas, não tão aglomeradas, um híbrido entre uma espaço de coworking, o próprio coworking, ou seja, vem um funcionário trabalhando agora, aquela velha história do seu desktop, do seu dockstation, isso aí não vai acontecer mais. Tá certo. Vai haver uma mudança de hábito, né? Eu acho de forma de trabalhar. Isso vai refletir nos espaços, né? Aqui nos Estados Unidos eu vejo um movimento muito semelhante também, né? O e-commerce também bombou. Por exemplo, só a minha família, por exemplo, né? A gente agora não vai mais no supermercado. A gente pede tudo, eles entregam uma vez por semana. A água é entregar uma vez por semana, né? A gente já nem sai muito. Outro dia, quer dizer, como estava falando para você, né, a gente está vendendo imóveis e a gente não investe só na região onde eu moro, né? Quer dizer, para minha facilidade, não. A gente investe onde tem oportunidades. Então, a gente tem investimentos fora da minha cidade, né? Então, o que acontece tem serviços que, inclusive, é o seguinte, eu não preciso ir pessoalmente até lá. Tem um site aqui nos Estados Unidos que chama TaskRabbit. Aí eu pego lá a pessoa para fazer qualquer servicinho, assim, office boy, sei lá, ir pegar um negócio para mim, de uma casa, levar na outra, enfim, coisas assim, né? Então a gente faz esse tipo de arranjo cada vez mais. No passado, pré-pandemia, era capaz de eu mesmo ir lá e fazer certas coisas, certo? Mas hoje não. Esse serviço, o interessante é o seguinte, esse serviço já existia. Uhum. Era pouco utilizado. Você lembra, nós que somos dos mais, eu diria, mais experientes, né? Eu sempre usei o Skype para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Só que aí o mundo descobriu o Zoom, o Teams, o Meet, o StreamYard, que, aliás, pessoal, o StreamYard é a ferramenta que a gente está usando aqui. Isso. Mas eu sempre usei. E outra questão também, só para fechar esse movimento do mercado imobiliário, há também uma tendência muito forte do turismo de negócio despencar eternamente. Vem aqui tomar um café, esse troço acabou. Todo mundo chegou à conclusão que não precisa mais fazer isso. Em contrapartida, o turismo de lazer vai dar um estouro muito forte. Pra você ter uma ideia, eu mesmo estou procurando uma pousada para passar um final de semana. Não tem vaga, em umas 20 que eu olhei, não tem vaga até julho. Imagino. E uma tarifa aí, acima de R$600 a diária, tá? Não é mole, não. Mesmo as de 1.500 não tem vaga até julho. Então, por quê? Porque o pessoal, bom, já que é para ficar em casa, então eu não aguento mais, eu vou para uma pousada, vou para um hotel, vou para um resort. Então, a hora que liberar esse mercado, ele vai bombar. Tá certo. Já o turismo de negócio, não. Tanto é que muitos hotéis nos grandes centros estão avaliando transformar o hotel em... O Ibis mesmo fez isso aqui no Brasil já, fez de um hotel um coworking, outros estão pensando em transformar em residencial, porque eles já estão vendo que ali na frente a luz no fim do túnel pode ser um trem. Tá certo. Tá certo. Bom, aliás, só pegando um gancho aqui, meu amigo, aqui também está tendo algum movimento assim, tipo de hotéis, né? Porque os hotéis perderam muito dinheiro durante a crise agora. Então tem muitos empreendedores da área de multifamily, né? Multifamily, pessoal, só para esclarecer, ele são prédios. Exatamente, é um termo que a gente usa aqui nos Estados Unidos, é multifamily, né? Multifamília. Então, ou seja, geralmente pode ser um prédio, pode ser vários prédios, tipo num condomínio, podem até ser casas, tá? Então, o formato pode ser um pouco diferente, mas a estrutura jurídica dele é uma escritura única,
tá? Então você tem um dono único, que pode ser uma empresa, não precisa ser uma pessoa física, né? Então e a gente administra isso de uma forma conjunta, né? E ela é 100% para aluguel, né? Então, por isso que a gente chama de multifamilies, é de multifamílias, tá? Então esse é o termo que a gente usa, né? E os multifamilies, eles têm tido uma atratividade muito grande, primeiro que é fácil quer dizer, é mais fácil de operar, tá? Apesar de ter muito volume, você ganha escala, né? Você ganha escala. Claro. E a gente vai ter uma conversa próxima, a gente pode dar mais detalhes, tá? Sobre essa forma de investimento, tá? Às vezes tem gente que acha, não, mas eu preciso de 10, 20 milhões de dólares para você comprar e investir num desses. Não precisa, não precisa. Às vezes com muito pouco dinheiro, às vezes até um pouco mais de 1 milhão. Eu estava até falando para um amigo outro dia, né? Que ele estava dizendo assim, ele tá vendo, ele tá querendo, mora aqui em Manhattan, né, aqui em Nova York, ele quer vender, tá pensando por causa da pandemia, arrumou um trabalho remoto e não sei o quê, para que vai ficar pagando aluguel caro aqui na cidade, né, e com a Broadway fechada, e restaurantes fechados, não dá para fazer muita coisa. Ele estava querendo mudar e está querendo vender, né, o apartamento dele, e veio me pedir uma consultoria ali, né. Mas assim, o cara, ele tem, o dele, se não me engano, é um dormitório, meio apertadinho, assim, e o cara não tem garagem, é um prédio, aliás, que não tem nem porteiro, tá? Então, você entra assim, não tem muitas unidades também, mas, enfim, aí ele quer vender, quanto vale o apartamento dele, né? O apartamento dele, 1,5 milhão, 2 milhões, entendeu? Assim, eu tava brincando com ele, com esse valor, você pode dar entrada para comprar um multifamily, sabe? Sim, você pode morar nele e alugar o resto das outras unidades. É um multifamily menor, né? Livra suas despesas, tem uma renda com o mesmo valor do que ele investiu no imóvel. Exato, porque como aqui nos Estados Unidos tudo é financiado, no mínimo 75%, 80%, então o que acontece é que, quer dizer, no fim, quem está pagando o imóvel para você são seus inquilinos, né? Claro. Entendeu? Então, ano que passa, eles vão pagando e abatendo o seu saldo devedor, né? Então, vamos dizer, se você tem um negócio, sei lá, de 20, 30 anos ali para pagar, ou 15 anos, isso vai sendo pago aos poucos, né? Aos poucos. Então, é um excelente negócio. Oi? É isso que eu lhe pergunto. Essa operação, assim, obviamente, tudo tem risco, mas claro, é uma operação de baixo risco, assim, tipo assim, eu compro, financio, é fácil de alugar, o valor que eu alugo eu consigo pagar o meu financiamento, pode sobrar um dinheiro. Como é que dá uma rápida pincelada para a gente aí? Certo. Nisso aí funciona assim, a gente investe de forma muito profissional, né? Eu sou um cara que veio do setor bancário, né? Eu já trabalhei há 20 anos em bancos, em vários países, nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, né, por onde eu comecei minha carreira. Trabalhei em Hong Kong também. Então, ou seja, eu tenho na minha cabeça, por exemplo, eu tenho essa formação técnica, né, essa formação de investidor profissional, sabe? Então, tudo é feito de forma analítica, né? A gente faz um estudo, né? Primeiro a gente precisa identificar aonde comprar. Então, por exemplo, já começa aí, aonde comprar. Aonde comprar, eu já estou antecipando um pouquinho a conversa que a gente vai ter no futuro sobre esse assunto, mas eu vou falar de uma pincelada rápida, tá? Então, assim, porque a gente sabe que o mercado, não importa se é de imóveis, ou de ações, ou de café, ou boi, né? Tem ciclos, né? De mineração, por exemplo, que o nosso Brasil ele é forte, né? Agora o ciclo de commodities que ocorreu no governo Lula, que foi tão beneficial ao Brasil, né? Por exemplo, muito tempo, depois que a Dilma entrou, até mais recentemente, foi aquela coisa, uma crise seguida da outra, né? Mas não necessariamente por culpa do Brasil, tá? Digo assim, é o cenário mundial. O commodities não é uma coisa só do Brasil, né? Commodities, o Brasil é o produtor, né? Mas o mundo é o consumidor, certo? Então o consumidor
por causa de crises globais, né, tem atrapalhado muito. Mas só que o que acontece é que agora está voltando outra vez. Por exemplo, eu tenho ações da CSN, né? Nossa, voltou aos níveis da época lá do Lula e agora subiu além disso, né? Então, quer dizer, são indícios, né? Quer dizer, tudo tem ciclos. Então a gente tem que ver no mercado imobiliário também isso também. A gente precisa saber que ponto do ciclo está o imóvel que a gente quer comprar. Se tiver num ciclo que não é muito favorável, não significa que não tem estratégias. Tem. E o que eu gosto do imobiliário é isso. Você tem uma estratégia para o tempo bom e para o tempo ruim. E até para o tempo que está morno também. Tá? Então, ou seja, tem que ter a estratégia certa. Então, vamos supor, você quer entrar, você está começando, quer colocar o dinheiro agora pela primeira vez, é melhor você pegar num ciclo que a gente chama de mercado emergente, que é aquele que ainda não emergiu, ele ainda não começou a crescer, mas ele ainda está num ponto baixo. Aí você fala, mas no mercado americano como é que está isso, né? É que assim, o mercado imobiliário, ele é fragmentado, ele não é igual, tipo assim, não tem o mercado nacional, né? Estamos no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, tá certo? Você tem lá o que está no Oiapoque, é o Chuí, com certeza eles podem estar em ciclos um pouquinho diferentes, tá certo? Possivelmente. Pois é, aqui nos Estados Unidos também, por exemplo, nas duas costas, você tem um ciclo mais curto, né? Na costa do Pacífico, na costa do Atlântico, né? Agora, no interior, você tem um ciclo muito mais longo, as coisas acontecem muito mais devagar, tá? Então, como tem as diferença de velocidade, você vai encontrar mercados em todos os ciclos que você, em qualquer momento, tá? Então, ou seja, Agora, o primeiro ponto é esse. Oi? Agora, o Cid, vem cá e você que trabalha essencialmente com investidores, ou nessa visão, nessa olhada estratégica, muito mais estratégica do que só de compra ou não compra, ou seja, tem o financeiro, tem uma análise financeira. Como é que está o interesse, o apetite do americano, seja pessoa física com $500 mil ou 100 milhões, e a pessoa jurídica para investimentos aqui no Brasil, especialmente no mercado imobiliário? Você tem ouvido alguma coisa sobre isso? Ultimamente tem atrapalhado um pouco, né? A gente também vê fundos meio que tá em movimento mais de saída do que de entrada. Esse é um problema. Eu acho assim, o problema principal, eu acho que começa pelo lado político, né? Porque o país começa a ser percebido como um lugar de muito risco. Então, mas isso é percepção, muitas vezes não reflete a realidade. Mas como o estrangeiro conhece pouco do nosso país, e sempre ele coloca uma margem extra de proteção. Às vezes a margem é tão grande que o cara não vem, né? Mas eu acho que uma vez que a situação da pandemia no Brasil melhore um pouquinho, eu acho que, e assim, é uma questão de educação. A gente precisa educar, precisa informar o investidor externo para conhecer as oportunidades que tem no Brasil, sabe? Assim, às vezes por falta de conhecimento e às vezes assim a pessoa fica com medo excessivo que não se justifica, entendeu? Que não se justifica, porque no Brasil, o Brasil é um país juridicamente estável, tem instituições fortes, é um país democrático, sabe? Então essas coisas precisam ser consideradas, né? Então, enfim, é um pouco Você isso. sabe que eu ouvi, e obviamente você sabe disso, mas só que eu queria a sua percepção. Nós temos, o Brasil, lamentavelmente, continua, pela análise das agências de risco, grau de especulativo. Uhum. E a gente sabe que os grandes fundos estatais, fundos de pensão americanos, ou seja, o investidor institucional, Uhum. ele sempre tem em seus estatutos algumas obrigações e algumas regras e normas. E uma delas é não investir em países com grau de risco especulativo. Sim. Está no estatuto delas. Uhum. E aí vem a questão. Eu estava dando uma olhada no rating do Brasil, na Standard Poor's, na Moody's e na Fitch. Ou seja, nós vamos levar aí para sair do grau especulativo, eu duvido que isso aconteça em menos de 2 anos. E duvido que a gente volte a ser grau de investimento, pelo menos a menos, em 5 anos. Por quê? Porque
queda, obviamente, sempre é maior do que a ascensão. Uhum. Para sair do lugar que nós estamos, isso pessoal, sem nenhum juízo de valor, se o governo é bom ou se é ruim, isso é outra história. Mas nas análises de risco, são eles que estão dizendo, não sou eu, e eles consideram a parte econômica, financeira, as contas públicas e a parte política, estão dizendo que nós estamos num grau de risco forte. Portanto, para sair disso, tem que ser uma guinada muito forte. E aí, Sidney, que eu vejo que os institucionais, que são os grandes, e inclusive são os que eventualmente tomam mais risco, dependendo do caso, né? Esses aí estão com uma dificuldade danada, mesmo que quisessem vir para o Brasil. É isso mesmo, Sidney? Olha, meu amigo, eu vou discordar um pouquinho de você na parte de... Porque eu sou, acho que talvez um pouco mais otimista que você, dessa maneira. Eu sou um pouquinho mais otimista. Porque, veja bem, eu acho que assim, é claro que às vezes parece o problema, ele é relativamente claro, né? Quer dizer, você uma crise sanitária que precisa ser controlada, isso aqui causa uma percepção forte, né, com relação aos investidores, né? Crise sanitária, crise política, você tendo uma estabilidade um pouco melhor, que a princípio não devia ser coisa difícil para fazer, né? Porque só depende das pessoas, tá certo? O vírus, essas coisas da natureza é muito mais difícil de controlar, tá certo? Sim. Criaram vacinas já, né? Então, ou seja, o importante é resolver essa parte, tá? Isso aí, acho que essa lição de casa acho que é importante. Mas veja bem, por que eu sou relativamente mais otimista? Pelo fato do seguinte, que eu tinha falado agora há pouco, sobre que existe uma possibilidade de haver um novo boom das commodities. Pode acontecer. Por quê? Porque essa demanda reprimida, por muito tempo já, é um ano de demanda reprimida, né? Como você falou, das viagens, né? Sim. Pessoas vão querer, é uma demanda reprimida, elas querem viajar, né? Elas querem sair, elas querem, né? Então, nesse aspecto, o que eu vejo é assim, não é só nisso, tanto, por exemplo, eu acompanho as ações também sou investidor em ações. Então, assim, eu acompanho muito próximo. Essa semana, por exemplo, semana passada, foram os anúncios dos lucros das empresas, né? E muitas dessas que a gente chama de FANG, né? Facebook, Apple, essas grandes, Google, né? Netflix, essas grandes do setor tecnológico, né? Amazon, estão assim com lucros espetaculares, sabe assim? Mas é claro, considerando de que você vem de um ponto baixo, né, que foi durante a crise, tá certo? Você perdeu muito lá e agora está recuperando. É lógico que qualquer subida você tinha porcentualmente... $1 milhão, você tinha $1 milhão lá atrás, baixou para 500, agora está 1 milhão. Puxa, valorizou. Não, você voltou há 2 anos atrás. Exatamente. Ou seja, tem esse ponto também, mas de qualquer maneira, isso ilustra, né? E, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente vê que a renda a renda pessoal, né? O personal income, que se diz assim, né? E vários outros medidores só têm melhorado. Na área de empregos está bombando também, sabe? Tem indústrias que não conseguem nem contratar gente, né? Por falta de talento. Então, isso nós estamos passando aqui também, falta de qualificação. Exatamente, isso vai passar. Com isso passando a nível global, né? O que vai acontecer é o seguinte, na minha opinião, né? Eu acho que o cenário vai melhorar muito, a produção mundial vai aumentar bastante. Esse negócio essa política, né, mais isolacionista do Donald Trump, né, já não vai estar acontecendo mais tanto. O Biden já voltou para essa coisa presidente Biden, né? Já voltou para essa coisa de multilateralismo, apesar da polarização com a China. Eles, no lado comercial, eu acho que as coisas vão fluir melhor. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade para o Brasil também, viu? Se aguentar o tempo ali, segurar por mais algum tempo, eu acho que a gente consegue chegar lá e bom, né? Mas a gente tem que fazer a lição de casa também, né? Tá certo? Uma vez feita a lição de casa, o mercado externo, acho que tem, como eu estava falando das commodities, eu acho que vai puxar o Brasil. Oi? Ele reage. Ele reage, Entendeu? Então... Meu querido Cid, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa.
eu queria que você desse uma mensagem aí para... Duas mensagens. Certo. Uma para o americano, no sentido do investidor americano sobre o Brasil, e a outra para o brasileiro, ou o investidor, ou então não necessariamente o investidor, mas aquele que tem um dinheiro guardado, tem uma condição financeira melhor e está pensando em investir nos Estados Unidos. Qual seria a mensagem para esses dois seres que são absolutamente... querem a mesma coisa, certo, mas estão em lugares diferentes? Perfeito. Eu vou mandar, então, 3 mensagens. A primeira mensagem é geral, é para todo mundo, tá? Eu acho assim, hoje em dia, principalmente para pessoas da minha idade, por exemplo, né? Então, assim, a gente não está acostumado a investir fora das fronteiras nacionais, né? Porque para a gente cresceu num mundo em que não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, tá? E as facilidades que tem hoje. Outro dia, você até mandou um site pelo WhatsApp que eu vi, que é possível, acho que chama Noma Global, acho que uma coisa assim, você pode abrir uma conta corrente de investimento no Brasil, aqui nos Estados Unidos, sem sair de casa, né? Isso, então, conta digital, né? Digital. Conta digital, exatamente. Conta digital, entendeu? Então, ou seja, agora, a moeda digital, na China, por exemplo, já nem usam mais dinheiro físico, estão usando, totalmente digital, né? Só com o celular, o smartphone, você faz tudo, né? Qualquer transação financeira. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Então, se você mora no Brasil, ou se você mora nos Estados Unidos, na China, no Japão, e você quer investir em outro país, além do seu, que você já está bastante investindo no seu próprio país, ficou muito mais fácil, né? É uma coisa muito simples, muito mais simples do que as pessoas imaginam, tá? E uma outra mensagem, assim, que eu diria importante para todo mundo que quer investir. Uma coisa é você comprar um imóvel de férias, tá certo? Aquele ali é um investimento. Isso é outra história. Aqui é outra história, porque aquele ali é um investimento mais emocional, entendeu? Para você curtir com a família, etc e tal, ter a gente chama aqui pied de terre, né? Um pedaço de terra em outro lugar. Mas se você quer retorno financeiro, você está pensando como investimento mesmo, você quer receber renda, você quer ganhar valorização, aí você tem que ir para o profissional. Você tem que ir ver com alguém que é um investidor mesmo, que faz investimento, faz análises, sim. Entra no detalhe, né? E planilha tudo, a gente entra já sabendo quando é que a gente vai sair, entendeu? Pelo menos tendo uma boa, já uma projeção que vai acontecer, sabe? Assim, então é totalmente diferente, não basta pegar um corretor, dar uma olhada aqui, ali, tá? Vai um pouco mais além, tá? Se é um investimento pequeno, não tem problema, você vai comprar uma casa de férias para você alugar de vez em quando, casa menor, tudo bem, né? Tranquilo. Mas aí não é um investimento. O retorno está muito bom. Não é um investimento, tipo assim, claro que sempre é um investimento comprar imóvel, mas é outra pegada, né? O valor que você vai comprar, você faz uma análise diferente, como é que você vai usar uma análise diferente, por aí vai. E a última dica... Pois é, agora a mensagem, a dica final para as pessoas, né? Então, assim, hoje em dia ficou muito fácil, né? Se você está no Brasil e pensa em fazer algum tipo de investimento fora, tem todos esses cuidados, né? Eu sugiro que acompanhe aqui nossas conversas no canal, a gente vai passando essas dicas para vocês, tá? E é isso, que vocês puderem aprender, assim, educação é a coisa mais importante, né? Para qualquer coisa, principalmente num país que você não conhece. Agora, desculpa. Não, desculpa, pois não. Tá. Agora, com relação aos amigos que estão fora do Brasil, né, que estão interessados em investir no Brasil, seja você americano, chinês, japonês, alemão, não importa a sua nacionalidade, quer conhecer um pouco mais o Brasil, eu acho que essa é uma oportunidade única, porque assim, a gente geralmente, né, quer dizer, como investidor, a gente quer pegar, você não vai querer comprar quando já está bombando, né? Você quer pegar o ciclo no início. Então, mesmo que não seja esse o momento, fique de olho, né? Acompanhe a gente no nosso canal e que nós vamos estar falando de dicas com relação aos investimentos no Brasil. O Heitor é um especialista, ele tem muita experiência, ele já tem
assim, inclusive até revistas, né, do setor, e ele está sempre publicando estudos e análises, etc. Então, ninguém melhor do que ele para poder estar compartilhando esse tipo de informação. Então, eu sugiro realmente, se você não é brasileiro e gostaria de investir no Brasil, que também é muito fácil, tá? O Brasil é um país que tem uma segurança jurídica muito forte, tá? É um país democrático, tá? Então, ou seja, tem seus problemas? Tem, mas assim como qualquer outro lugar, aqui nos Estados Unidos também temos problemas, Não, claro. não é assim, Então, ou seja, é uma alternativa de investimento importante, é um país que tem um potencial enorme de crescimento, sabe? Sim, ele tem uma população jovem, sabe? Assim, pensando em longo prazo, sei lá, 15, 20 anos, eu acho que o Brasil não pode deixar de ser considerado, tá? Essa é a minha mensagem para os nossos amigos fora do Brasil. Meu querido Sidney, muitíssimo obrigado. Sempre é uma aula falar com você. Imagina, igualmente. Como você mesmo falou, bom, primeiro quero agradecer sua gentileza, suas gentis palavras, dizendo para vocês, pessoal, que os meus amigos, eu tenho dois tipos de amigos. Na verdade, a maioria dos meus amigos, eles são mentirosos ou exagerados, né? O Sidney, as duas coisas. Então, mas desde que dê resultado, dinheiro no bolso é o que vale, tá certo, meu amigo? Sem dúvida. Senhores, meus queridos, quem está nos assistindo aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, estar aqui com a gente. Nos próximos programas nós vamos trazer muita novidade, especialmente um programa dedicado ao multifamily, como o Sidney já informou, e o The Money Street Conference está só começando. Muitíssimo obrigado, Sidney, um abraço para você e para sua família aí. Até o próximo programa. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Valeu a todos que nos assistem. Um abração. Um abraço. Valeu, Heitor.